Olá, sou a professora Zenaide, da PCI. Falaremos agora sobre crase. Crase, na verdade, não é o acento, né? O acento tem o nome de acento grave. E crase é a junção, a fusão da preposição a com o artigo a. Ou às vezes o a do a aquele, né? Então é essa fusão que leva o nome de crase. E o acento indicativo de crase é o acento grave. Então vamos a ele. Né, lá é a fusão, isso que é crase, mas isso ele não vai perguntar no seu concurso, o que interessa é o uso, né? Então vou tentar passar para você algumas dicas que possam facilitar para você não errar exercício de crase. É uma hora ou outra que você pode ficar na dúvida, eu confesso que às vezes eu fico meio assim, principalmente, ixi, será que no uma tem, vai ter? Mas a maioria é batatinha, batata molinha. Ah, então vamos lá. Então aqui você pode ver que essa é a bem vista, essas daqui acontecem, tá? Tem o acento indicativo de crase aqui, ó, no a qual, né? Este é o que refiro-me a qual. Eu tenho que ver a regência do verbo para saber se isso daqui vai ter acento ou não, tá? Então tudo vai da regência. Crase é regência. É regência tanto verbal quanto nominal, tá? Principalmente verbal. O verbo perde preposição, então eu vou ter um acento grave aí se ocorrer o encontro da preposição com o artigo. Ó, refiro-me, quem se refere a algo ou a alguém. Ó, tem a preposição, tá? Então aqui, refiro-me à funcionária antiga. Então esse a é artigo que está acompanhando o substantivo funcionária, e esse a é preposição que está acompanhando o verbo se referir, porque lembra que está refiro-me. Então, quem se refere a algo, no caso, a alguém. Então, a junção dessas duas, a fusão da preposição com o artigo, vai levar um acento grave, tá? Refiro-me à funcionária antiga e não a aquela contratada. E não me refiro à preposição aquela. Então, aqui também vai haver uma fusão. Então, essa fusão, a crase, também vai ter um acento grave aqui, tá? Então, eu me refiro a essa e não me refiro a aquela, tá? Por isso que a regência verbal vai até lá também. Eu tenho que ler a oração inteira. Após a junção da preposição com o artigo, temos... Legal, né? Eu já fiz aqui para você a explicação, tá? Então, o que acontece aqui? Com a junção, eu transformo e ponho o acento indicativo de crase. Se fosse funcionário, refiro-me ao funcionário. Preposição, artigo junto. Aí não tem fusão. Tem só uma... nem contração. Se combinaram. Juntou o artigo com a preposição, e é masculino, né? Os pronomes demonstrativos, então aqui, ele também pode levar o acento, desde que o verbo, em sua regência, peça, porque quem entrega algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Você já viu isso lá no período simples? Né? Objeto indireto é quando tem a presença de preposição, mas aquela não é preposição, não. Só que aqui eu subentendo a aquela. Eu entreguei isso a aquela menina. Para aquela menina. Geralmente a dica é o para, né? Serve. É uma preposição. Então, esses dois as se fundem e recebem o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Iremos naquela reunião. Vamos falar assim, a gente fala naquela, né? O que é o naquela? Em aquela. Em é preposição. Ou então na aquela, não dá. Então é em aquela, naquela. Aquela. É a mesma coisa. Só que aqui é o português padrão, o português que deve ser usado numa escrita, tá? Então aqui eu tenho o acento indicativo de crase, porque quem vai a algum lugar, né? E aquela, eu junto o a do pronome demonstrativo com o a preposição exigido pelo verbo ir. Quem vai a algum lugar. Beleza?
Aqui a dica. Essa dica aqui vale ouro. E darei de graça não, porque é redundância. Darei para você esse ouro. A regra do verbo ir, dá para eu usar o voar, volto da, crasear. Voar, volto de, crase para quê? Lembra que o para quê tem acento? Lembra da acentuação aqui, ó? Né? Quando está perto do ponto de interrogação, igual aos porquês. Como que eu uso? Ó? Vou a Campinas, volto de Campinas ou da Campinas. De. Então, crase para quê? Vou à praia, eu volto da praia. Vou a, volto da, crase a. Esse a aqui, ó, é crase tem, né? Então, tem crase. Então, aí aqui eu ponho o acento indicativo de crase. E funciona. 99% das vezes. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Se for masculino, vou ao supermercado. Não vai ter acento indicativo de crase. Vou ao cinema. Vou à festa. Volto da festa. Vou a, volto da, crase a. Então, esse a festa tem acento indicativo de crase, tá? Agora, quando ele tá especificado e pela regra acima ele não teria acento, por exemplo, ó, retornarei a São Paulo dos Bandeirantes. Eu vou a São Paulo, eu volto de São Paulo. Crase para quê, né? Não precisa. Mas eu especifiquei, ó. Então, ele vai levar o acento, tá? Vou a São Paulo dos meus sonhos. Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Pela regra vou a, volto da, não tem. Mas eu dei uma especificada. Aí, nesse caso, tem que ter o acento, tá? Irei a Salvador, eu volto de Salvador. Não tem, mas eu especifiquei. De Jorge Amado. Por isso a acentuação ali. Tá bom? Cuidado com as pegadinhas. As locuções. Essas daqui, as locuções. Locuções, duas palavrinhas com a função, né? Uma função de advérbio, de preposição. O que interessa é o quê, ó? Às vezes, à tarde, à noite, às pressas, à vontade, sempre com um acento grave. Lembra que eu já falei que cuidado com sempre. Depende do contexto. Por quê? Eu posso escrever à vontade de meu pai. Meu pai. E aí vai. O que virou aqui, pessoal? Ou aluno, né? Aqui eu tenho um substantivo. Olha a diferença dessa locução adverbial. Fique à vontade. Entendeu? Esse à vontade aqui é o modo que eu quero que você fique. Fique à vontade, fique relaxado. É diferente desse à vontade. Então eu memorizo que à vontade sempre vai ter acento indicativo de crase. Cuidado com o sempre. Dependendo do contexto, não tem. Igual à noite. Eu estudo, eu vou pôr até na mesma frase, só para complicar mais mesmo. Eu estudo à noite. À noite. Legal, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu estudo à noite, objeto, direto. Eu a estudo. Sei lá como, ou as estrelas, ou como que começa o anoitecer. E em que período do dia eu faço isso? Só pode ser à noite, né? Para eu estudar à noite. Aqui já é noção de tempo. Então já é uma locução adverbial. Já me dá uma noção de período do dia. Agora sim, ela tem acento. Tá? Então, à noite choveu bastante. Tem acento? De crase, indicativo de crase? Tem. A noite é linda. Substantivo. E aí esse a é artigo. Tá? Então, cuidado. Aqui a gente coloca a regra, mas você tem que tomar cuidado dentro de um contexto. Tá? Aqui também, com esse A Procura, acho que tem até um filme, né? A Procura da Felicidade. Se eu tirar o acento, eu tenho que ter uma continuação. A procura da felicidade é você. Quer dizer, ela está te procurando. Agora, se eu deixo o acento, que é o certo aqui nesse contexto, eu estou procurando. A procura da felicidade. Eu estou procurando. Eu estou à procura. Tá? Então, tem diferença semântica
se eu colocar ou não, à espera de um milagre, né? O filme também, né? À espera de um milagre. Então, eu estou esperando. Eu estou na espera. Se eu tirar, vira substantivo. A espera em um banco é tenebrosa. Já não é mais com acento. Já virou substantivo, artigo e substantivo. Cuidado. A proporção que, lembra que a gente tem ela até lá na subordinada adverbial proporcional, né? À medida que elas nos dão noção de proporção. Aí sempre com acento quando eu quero dar a sensação de aumento ou diminuição de proporção. Porque aqui eu posso tirar também. A medida que você me passou está errada. Medida da roupa, por exemplo, né? Ou a medida do seu cabelo, não interessa. Só que dá para perceber a diferença desde aqui, né? Ó. A medida que você me passou não era essa. Artigo e substantivo. Agora, esse daqui com acento indicativo de crase é a medida que eu estudo, mais eu aprendo. Deu para perceber até semanticamente em relação a sentido a diferença, né? Agora, quando a crase é facultativa, quer dizer, não é obrigatória, você pode pôr se você quiser. Antes de nome próprio, tá? Às vezes, eu opto por não usar, já que é facultativa, a opção é minha. Né? Também é facultativo antes de pronome possessivo. Às vezes, se você quer evitar ambiguidade ou evitar que não se compreenda, pode usar, ou não, antes desses pronomes possessivos, tá? Tanto faz. Aqui, ó, ela é facultativa porque até já é uma preposição. Lembra? A, ante, até. Então, já tem uma preposição aqui. Preposição e artigo. Então, eu não preciso pôr acento grave aqui também. Não há necessidade. Mas pode. Porque antes de hora, às 20 horas e 30 minutos, sempre tem, né? Mas quando eu tenho o até, eu, particularmente, opto por não usar, mas saiba que pode. Então, dependendo do concurso, às vezes só vai sobrar essa daqui. Você vai ver que as outras são ridículas. São casos de que eu não posso usar. E aí vai ter o até e essa com crase. Aí você fala, meu Deus, o até já é uma preposição. Aí eu preciso pôr o acento na outra também? Pode, porque é facultativo. Então, se só sobrar essa opção, você sabe certamente que as demais estão erradas, pode assinalar sem medo, tá? Você pode escrever tanto assim, quanto assim, com acento, tá? E o outro agora, quando não pode, são palavras repetidas, ó. Frente a frente, boca a boca, você não coloca acento no A. Não há acento grave entre palavras repetidas. Antes de palavra masculina, jamais eu ponho acento indicativo de crase. Antes de verbo no infinitivo, a chover, a cantar, não interessa o verbo. Interessa que ele está no infinitivo, ele não está conjugado. Não tem acento indicativo de crase. Faremos uma visita a 10 países. Esse daqui ele fala do numeral, né? Ó, antes de numeral não tem, ordinal. Ixi, agora aqui atrapalhou um pouquinho, né? Os passageiros partirão antes de hora, né? Ó. Seja ela escrita por extenso ou daquela forma com o numeral, como eu coloquei para vocês anteriormente. Agora, quando não tem, ó, estamos sujeitos a críticas. Tem a explicação teórica e tem assim, ó, porque aqui eu generalizo, né? Então, estamos sujeitos às críticas. Quem está sujeito a algo. Precisa de preposição. Se tivesse no plural, teria acento. Só que, o que eu tenho aqui? Eu só tenho a preposição. Eu não tenho a presença do artigo, por isso que não tenho S. Então, não tem acento. Tá? Porque aqui eu generalizei. Estamos sujeitos a críticas. Então, nesse caso, não há. Ou então, você memoriza de uma maneira mais informal. Ele está no singular e a palavra está no plural. Mais fácil, né? Então, será que aqui tem acento? Não, não tem, porque ele é só a preposição. Ele está no singular e a palavra está no plural. Então, não tem. Mais fácil. Refiro-me a conversas paralelas. Quem se refere a algo, a alguém. Tem preposição. A mesma coisa, ó. Ele está no plural
essa está no singular. Ou inverso. Ele está no singular, essa está no plural. Então não tem. Deveria ter, porque quem se refere a algo. Só se aqui tivesse o S. As conversas. Aí pode pôr sem medo. Isso deve ser entregue às alunas. Vamos mudar só para você ver que aí tem diferença, porque é a mesma coisa, tá? Quem entrega, entrega algo a alguém. Então aqui é o meu objeto indireto. Então ele tem que ter preposição. Isso deve ser entregue às alunas. Agora, por que teve? Porque aqui está transformado como eu transformei em cima. Tá? Então, se o A está no singular e a palavra que ele acompanha está no plural, e você sabe que a regência verbal pede preposição, não coloca acento. Porque só a preposição está ali, então não tem acento indicativo de crase. Tá? A crase não é tão difícil. É muito resolver exercícios. Haverá aulas onde nós trabalharemos só questões de concurso. Aí fica muito mais fácil. É muito mais fácil aprender a dirigir dirigindo do que pegar um livro e pisa aqui e engata ali, não é? Só que eu preciso ter a regra para depois poder aplicar. Então as regras básicas da crase são fáceis. Basta você dar uma lidinha, pegar quando não usa mesmo, antes de verbo no infinitivo, jamais, palavras repetidas, antes de palavra, o A está no singular e a palavra está no plural, antes de, deixa eu voltar aqui só um espacinho, antes de pronomes indefinidos, a tudo, tá? Até porque é masculino, né? Mas a ninguém, né? Então você não usa, eu entreguei a ninguém, não precisa pôr, não tem. Por quê? Porque é pronome, tá? Então você vai pegando o jeito, fazendo exercícios. Pega a apostila antiga, ou pega a do próprio no site da PCI também tem exercícios, aí você vai pegando os macetes e vai vendo que fica fácil. Aquela regrinha do voar, volto, dar, sempre funciona, né? Então a crase, ela tem um nome complicado. Falou de crase, já fica preocupado. Mas aí você vê que depois, pegando o jeitinho, você consegue resolver os problemas sem problema, tá? Boa sorte!